A ansiedade e a preocupação são tratadas como algo normal na vida cotidiana, mas ainda assim muitas pessoas acabam ficando paralisadas por causa delas. Muitas vezes vivemos com medo constante do que o amanhã pode trazer. Muitas das nossas preocupações são legítimas. Como vou pagar as contas? Como enfrentar aquela conversa difícil? Como restaurar um relacionamento quebrado? Esses são fardos pesados que todos nós carregamos. Mas Jesus nos convida a colocar esses fardos aos seus pés. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Que maravilhoso saber que o Deus que criou os céus e a terra se importa com você. Ele nos convida a ir até ele com todos os nossos pedidos, dores e preocupações. Ele não se incomoda com nossas orações, nem nos rejeita. Pelo contrário, ele nos recebe e deseja nos dar a cura que precisamos. O nosso Deus também se compadece das nossas lutas. Pense na vida de Jesus enquanto esteve na terra. Ele tinha inimigos que planejavam prendê-lo e matá-lo a todo momento. Desde o início, ele sabia o tipo de morte que enfrentaria por nossa causa. Se alguém tinha motivos para sentir ansiedade, esse alguém era Jesus. E ainda assim, repetidas vezes, ele nos ensina a não viver ansiosos nem preocupados. A confiança inabalável dele no Pai é o nosso maior exemplo. A palavra diz em Mateus 6:26-27: observem as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais valiosos do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? E em Mateus 6:34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Talvez Jesus tenha falado tanto sobre ansiedade porque sabia que todos nós enfrentaríamos isso. Ele queria que entendêssemos uma verdade importante. Deus está no controle de tudo, e Ele cuidará de nós assim como cuida de toda a criação. Com essa promessa podemos viver em paz. Em João 14:27 está escrito: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A verdade é que o inimigo usa a ansiedade para manter as pessoas presas e abatidas pelas preocupações da vida. Mas não fomos criados para viver assim. Essa não é a vontade de Deus para nós. Fomos feitos para viver com fé e confiança de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele nos dá paz até mesmo em meio às maiores tempestades. Em vez de viver preocupado com o futuro, aprenda a valorizar aquilo que Deus já colocou diante de você. Se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Amigos, não precisamos apenas suportar a ansiedade. Podemos vencê-la. Por meio de Jesus Cristo, podemos declarar com confiança: está tudo bem com a minha alma. Há alguns anos trabalhei com um homem que tinha uma filha, e infelizmente a menina ficou muito doente. No início, ele tinha todo o direito de estar preocupado como pai, especialmente porque os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Ela vivia indo e voltando do hospital, fazendo diversos exames, mas durante meses não havia um diagnóstico claro. Enquanto tudo isso acontecia, aquele homem vivia consumido pela preocupação. Ele pensava: e se for algo grave? E se houver algum problema sério? E se eu perder minha filha? A preocupação dominava sua mente todos os dias. Até que um dia, ao ver o impacto disso na vida dele, eu disse: por que você está tão preocupado, quando também tem tanto para agradecer a Deus? Ele me olhou sem entender e eu continuei: fora os momentos em que ela passa mal, ela está bem. Ela vai à escola, brinca, vive como uma criança normal. Os médicos já fizeram vários exames e não encontraram nada grave até agora. Então por que viver como se o pior já tivesse acontecido? Em vez de enxergar o cuidado de Deus, ele só conseguia ver o medo do que poderia acontecer. Mais tarde, descobriu-se que a causa era apenas uma alergia. Depois do tratamento, ela ficou completamente bem. A palavra de Deus diz em João 14:1: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A preocupação é muitas vezes uma questão de perspectiva. Uma pessoa otimista vê uma ambulância e pensa: ainda bem, a ajuda está chegando. Uma pessoa ansiosa vê a mesma ambulância e pensa: algo terrível está acontecendo. Tudo depende de como você enxerga a situação. Um homem de fé ora dizendo: Senhor, se for da tua vontade, acalma esta tempestade. Mas se eu tiver que passar por ela, me dá forças para permanecer firme. Mas alguém dominado pela ansiedade ora dizendo: Deus,
E se isso me destruir? E se essa situação nunca acabar? Hoje você precisa tomar uma decisão. Como você vai lidar com a preocupação? Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. Haverá dificuldades, desafios, momentos em que as coisas não sairão como planejado. Mas em João 16:33, ele também disse: no mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Independentemente do que você esteja enfrentando, não permita que o que você vê ou ouve faça você duvidar do Deus a quem você serve. Ele já garantiu. As lutas virão, mas a vitória também já foi conquistada. Porque estamos nele, nós também somos vencedores. Oração final. Querido Pai Celestial, diante das incertezas da vida, nós escolhemos confiar em Ti. Mesmo quando tudo parece incerto, permanecemos firmes, sabendo que Tu estás no controle. Senhor Jesus, quando enfrentamos situações que estão além das nossas forças, nós nos voltamos para Ti. Nos firmamos na Tua Palavra. A Tua Palavra diz que o Senhor responde no dia da angústia, que o Teu nome nos protege e que o Senhor envia socorro. Pai, nós confiamos em Ti. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Sabemos que podemos cair, mas em Ti nós nos levantamos e permanecemos firmes. Senhor, ajuda-nos a não viver preocupados com o amanhã. Ajuda-nos a confiar na Tua provisão. Enche nossos corações com a Tua paz. Remove toda a ansiedade, todo o medo e toda a inquietação. Espírito Santo, guia-nos para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Que possamos buscar primeiro o Teu reino e viver em obediência. Pai, nós Te louvamos porque o Teu amor é perfeito. Um amor que lança fora todo medo. Enche nossos corações com esse amor. Enche nossos lares com a Tua presença. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigado porque estás perto dos que têm o coração quebrantado. Mesmo diante das dificuldades, nós confiamos que o Senhor nos livra de todas elas. Nós declaramos que não viveremos dominados pela ansiedade, mas pela fé. E assim oramos com gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém.